A Justiça do DF, em decisão definitiva, condenou o Taguatinga Shopping e o Cinemark e a seguradora Generali Brasil a pagar R$ 15 mil por danos morais a 2 jovens que foram assaltados dentro das dependências do cinema. Para comentar o caso e falar de outros direitos do consumidor em situações como essa, eu converso agora com José Geraldo Tardan, que é presidente do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Boa tarde, José. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Só para a gente poder comentar melhor o caso, vou dar alguns detalhes, né? Esse crime ocorreu em 2012, mas a decisão da Justiça só saiu agora, né? As vítimas alegam aí que foram rendidas por 3 homens armados dentro do corredor ali do cinema e foram levadas para fora do shopping, onde tiveram casacos e celulares roubados, né? E aí essa decisão chama a atenção por um assalto armado dentro de um cinema, né, José? É, exatamente isso. O que acontece é que essa condenação, é bom que se diga que foi uma condenação por danos morais. Não incluiu aí a perda dos objetos do casaco e do celular, porque não teve como meio de prova isso, ou seja, não poderia se afirmar que eles estavam com esse casaco e com esse celular, porque não foi declarado na entrada do shopping, na entrada do cinema. Uhum. Então, a exposição ao risco de morte, a esse tipo de agressão, eram 2 menores. Na época eles eram menores. Causa o direito a uma indenização por danos morais. Uhum. Por quê? Porque o próprio juiz e o desembargador confirma na sentença que essa atividade tem um risco inerente disso acontecer. E eles não foram diligentes na proteção dos seus clientes. Uhum. Então, assim, a Câmara mostrou, não tinha uma segurança que impediu de que eles saíssem do shopping, não tinha segurança que impediu que eles não fossem abordados dentro do cinema. Uhum. Então, como eles pagaram por esse serviço e pagaram também pelo serviço do shopping de uma forma indireta, porque eles estavam ali para consumir, eles fizeram opção pela segurança, em vez de ir a qualquer outro tipo de estabelecimento, cabe a eles sim o direito a essa indenização. Pois é, cada um deles vai receber aí R$ 15 mil, né? A decisão é definitiva, as empresas já haviam recorrido e perderam de novo, né? Agora, é uma situação que é mais comum do que a gente imagina, né? Um consumidor que é vítima de um crime enquanto está recebendo um serviço ou dentro de um estabelecimento, né? Isso é bem comum. Você tem... o mais comum que a gente presencia é quando você chega a um estacionamento, seja ele pago ou gratuito, e você depara com uma placa do estacionamento dizendo que ele não é responsável pelos pertences, não é responsável pelo carro. Isso é tudo balela. A partir do momento que você oferecer o serviço, seja ele pago ou gratuito, o estacionamento ele é responsável. Se ele é gratuito, como tem em determinados shoppings, não é gratuito, ele está ali oferecendo uma comodidade para compra. Uhum. Então, essa comodidade torna o shopping responsável ou a loja responsável por esse pertence. Quer dizer, está atrelado à prestação do serviço. Está atrelado à prestação do serviço, exatamente isso. Da mesma forma, ocorre com ônibus. Então, quando você paga uma passagem de ônibus, você tem um contrato na emissão dessa passagem. Uhum. Esse contrato é para te pegar num determinado ponto e te deixar em outro ponto em condições físicas igual você tomou. Uhum. Se você sofre uma ameaça ou você sofre um furto ou uma discriminação, responde à empresa. E isso mesmo no transporte urbano, José? Mesmo dentro da cidade? Mesmo. Assim, a responsabilidade é objetiva da empresa, tá? Uhum. Então, vamos supor, se por má condução do motorista do ônibus, ele causou um acidente que você feriu, para processar o motorista, você tem que provar uma responsabilidade subjetiva, ou seja, que ele estava embriagado ou que ele cometeu imprudência. Já a transportadora, a responsabilidade é objetiva. Ela te pegou de uma forma íntegra e tem que deixar dessa forma. Uhum. Se ela não te entregou dessa forma, cabe uma indenização, nesse caso, danos materiais e danos morais. E aí, o melhor caminho para tentar essa compensação, qual que é? É realmente a justiça diretamente ou tem que passar pelo PROCON? Não, o melhor caminho seria você fazer como essas pessoas fizeram, as vítimas, registrar um boletim de ocorrência, pegar esse boletim de ocorrência, se dirigir, nesse caso, ao shopping, ao cinema, e solicitar a indenização. Caso você não seja atendido, você sim parte para uma
uma ação judicial, mas sempre a proposta de acordo ela deve ser efetuada para se evitar que uma demanda judicial. Se o shopping não quiser te atender ou não documentar a sua presença, você manda uma notificação, que nada mais é que uma carta via R ou via cartório. Quer dizer, com um pedido de registro de recebimento, né? Isso, com pedido de aviso de recebimento. Quando o aviso voltar, você grampeia na sua via e aguarda. Se eles não mantiverem contrato com você, você tem os elementos para entrar com a ação. Até porque, nesse caso, por exemplo, demorou em torno de 4 anos a decisão, né? Se houver um acordo ali com a empresa, de repente você consegue ser ressarcido mais rápido, né? O acordo é sempre o melhor caminho. Até o acordo judicial é o melhor caminho. O problema é que, por insistência as empresas, elas têm uma tendência ao contencioso, à briga. Então, se é para brigar, o consumidor não tem outra opção de você esperar. Tá certo, então. Conversei então com o José Geraldo Tardan, que é presidente do IBEDEC. Obrigado pelas informações. Obrigado a você. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. E nós entramos em contato com o Cinemark e o Taguatinga Shopping para comentar a decisão da Justiça, mas ambos disseram que ainda vão analisar a sentença. No processo, os estabelecimentos apresentaram defesa parecida, alegando que não houve comprovação dos danos sofridos pelos autores, nem demonstração de qualquer falha de segurança por parte das empresas, e que eventuais danos teriam sido causados por terceiros.